Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bom, em primeiro lugar, o que significa fome e sede? Eu acredito que Jesus falou de uma realidade bem comum para nós, né? E quando a gente olha para fome e sede, a gente está olhando para as nossas necessidades básicas. Ninguém sobrevive a não ser que se alimente, a não ser que tenha água. Isso é necessidade básica, isso é necessidade e entendimento, desejo de sobrevivência. A fome e a sede, elas nos mostram a nossa necessidade de comida e de bebida. A fome e sede também nos revelam a nossa consciência de necessidade. Ao estar com fome, eu tenho a consciência de que preciso de alimento. Ao estar com sede, eu tenho a consciência de que eu preciso de água. Então essa consciência ela é formada à medida que a fome e que a sede estão em mim. Então é fácil entender fome e sede. Ter fome e ter sede é ter o anseio pelas necessidades básicas. Por exemplo, lá no Salmo 42, no primeiro verso, nós encontramos essa realidade da sede. Quando o salmista diz, assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então a comparação do salmista é a mesma. Assim como a corça necessita da água, claro que a ideia aqui da corça não era água para beber só, mas era para se lavar e fazer com que os animais que o atacariam não sentissem seu cheiro, mas ele precisava da água para limpo poder então seguir sua vida. Mas o salmista diz, da mesma forma, eu preciso dessa água, eu preciso de ti, ó Deus. Então há necessidade, o salmista tem a consciência de necessidade. Quando nós olhamos para o filho pródigo, por exemplo, nós percebemos que enquanto ele tinha fome, ele quis comer as vagens que os porcos comiam. Mas chega num momento em que essa fome se torna tão desesperadora, que aí ele volta para o pai. Então, quando Jesus está falando de fome e sede, ele não está falando daquela fome que você sente quando você está em casa sem fazer nada e deu vontade de comer alguma coisinha. Mas não é esse tipo de fome nem de sede que nós estamos falando aqui. A fome que nós estamos falando aqui é aquela fome desesperadora. É aquela fome que mostra que você precisa comer alguma coisa como questão de sobrevivência. Não porque você quer, não porque você está com vontade, mas porque sem aquilo você morre. É essa a ideia. E a ideia que a gente entende no filho pródigo. Enquanto ele tinha só fome, uma fome controlável, nós vemos ele desejando comer as vagens dos porcos. Mas a Bíblia diz que nem isso ele conseguia. Então essa fome se torna desesperadora. E esse desespero o leva de volta para o pai. É esse tipo de fome desesperadora que Jesus está falando aqui quando fala de fome e sede de justiça. Amém? Bom, e o que significa justiça? Em primeiro lugar, eu queria só deixar claro o que justiça não é. Justiça não é a ideia de que tudo de bom tem que acontecer comigo. Às vezes alguma coisa acontece de ruim com a gente diz que injustiça. Como se nós fôssemos tão perfeitos que qualquer coisa diferente do que a gente imaginaria ao acontecer conosco é uma tremenda injustiça. Alguém foi mandado embora do trabalho. Que injustiça, eu sou tão bom funcionário, tinha que ser eu o cara para ser mandado embora. Então, a ideia de que eu mereço algo muito bom e que quando não acontece uma injustiça é errado. Isso não é justiça. Isso é alguma coisa boa acontecer comigo. Isso é eu ser abençoado. Porque justiça, a ideia de justiça não é que tudo de bom tem que acontecer comigo. Justiça também não é essa ideia de retidão geral, de moralidade. Tem muita gente que acredita que justiça é essa moralidade. Então, quando a pessoa tem uma moral elevada, acredita em valores elevados, em princípios elevados, e essa pessoa então caminha em suposta retidão, ela é justa. Não é isso também. Isso também não é justiça. Justiça também não é apenas a justificação em Jesus. Porque existem textos que conectam a justiça com a justificação no Novo Testamento. E a justificação de Jesus para a nossa vida, ou seja, o fato de Jesus, o justo,
se fazer justiça por nós, para que nós, injustos, pudéssemos ser vistos como justos diante de Deus, justiça também não é só isso. É isso também, mas não é apenas isso. E por fim, justiça não é aquilo que a gente acha que é justiça. Irmãos, nosso senso de justiça é permeado pelo pecado. Nosso senso de justiça é influenciado pelo pecado. Nenhum de nós tem capacidade de ser justo, plenamente justo. Nós vamos ser justos dentro do nosso senso de justiça. Senso esse que é imperfeito, que é incompleto, que é influenciado pelo pecado que existe em nós e à nossa volta. Então, justiça não é o que a gente acha que é. Quando eu olho alguma coisa e julgo como justo ou injusto, você pode ter certeza que esse padrão é o padrão que eu tenho, que pode ser mais elevado ou inferior ao padrão de outra pessoa, mas não é o padrão de justiça bíblico. Ele é o meu padrão de justiça. E o meu padrão de justiça não deveria ser chamado de justiça, porque é impossível que qualquer ser caído seja justo. Só existe um justo. Justo é Jesus.